Olá, como estão? Eu sou Adriano Cotti, sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal para exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil e concursos públicos. E também sou advogado criminalista do estado do Rio Grande do Sul. Fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo, porém hoje me veio na cabeça tratar sobre esse tema que os senhores estão vendo aqui no quadro, os chamados mandados de criminalização. O que será que vem a ser isso? Pois é, vocês vão saber. É uma leve desconfiança que eu tenho que esse tema pode vir a ser cobrado em uma prova dissertativa, em uma prova oral, para delegado de polícia, para a prova do Ministério Público, para a prova da magistratura, e entendo que quem assistir esse vídeo vai acabar sendo muito feliz se esse tema cair na prova. Mas antes que eu fale sobre o mandado de criminalização, eu gostaria de pedir a vocês aquilo que a maioria pede, não é verdade? Se inscrevam, por gentileza, no canal. Ative o sininho das notificações. Dê o joinha e compartilhe esse vídeo com aqueles que vocês entendem que estão se preparando para alguma prova e que o conteúdo pode acabar vir a ser útil. Bom, senhores, mandados de criminalização é um tema que pode vir a ser exigido tanto em direito constitucional, como pode vir a ser exigido também na disciplina de direito penal. Como é que nós temos que interpretar essa palavra aqui, mandado? A gente interpreta como uma ordem. Ou seja, mandado de mandar. É uma ordem. Ordem de quê? Ordem de cometer um crime? Não. É uma ordem de punir. É uma ordem de punibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. O ordenamento jurídico, ele se propõe a punir pessoas que praticam crimes que atingem bens jurídicos relevantes. Vida, patrimônio, dignidade sexual, administração pública e por aí vai. A grande questão é a seguinte: em alguns casos, nós não temos, ou o Estado não tem, a discricionariedade, ou seja, o direito de escolher quais bens jurídicos protege e o que ele pode legislar para punir ou não. Em alguns casos, ele é obrigado a legislar de forma punitiva. Legislar e proteger bens jurídicos de forma punitiva e, de preferência, de maneira integral. Então, quem ainda lembra lá da faculdade, da famosa pirâmide de Hans Kelsen, vocês vão lembrar que nós temos no topo a Constituição Federal, que no nosso caso é a Constituição Federal de 88. E abaixo da Constituição, nós vamos ter aquilo que a gente chama de legislação ordinária, que necessariamente precisa se submeter aos ditames da Constituição Federal de 88. O fato, meus amigos, é que na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha e na comunidade europeia como um todo, já se tinha e se tem a ideia dos chamados mandados de criminalização, que são comportamentos, que são previsões legais da Constituição Federal, dessas entidades, desses estados,
e que obrigam o legislador ordinário a prever tipos penais e sanções. Entenderam agora por que mandado de criminalização? Porque, na verdade, a Constituição ela não permite que o legislador ordinário diga, olha, tu legisla se tu quiser. Não. Tu vai legislar. Tu é obrigado a legislar. Ah, e se tu não legisla, se tu não prevê? Na teoria, muitas vezes, se há acordos internacionais, vai haver punições internacionais. Restrição comercial, multa, enfim, por aí vai. Até que um Estado se sinta tão acuado a ponto de acabar legislando, que é o ideal, que é o que tem que fazer. Efetivamente é o que tem que ser feito. Certo? Bom, prezados, o que vocês têm que entender? Que nós temos, na verdade, duas espécies de mandados de criminalização. Só que as duas espécies são oriundas da Constituição Federal. Certo? Que espécies são essas? Nós vamos ter o mandado de criminalização expresso e o mandado de criminalização tácito. Aqui estão os dois. Qual é a diferença? A diferença, meus amigos, é a seguinte. No mandado de criminalização expresso, a Constituição Federal vai trazer expressamente, escrito na Constituição, que o legislador ordinário, ou seja, que as leis abaixo da Constituição, precisam legislar, prever e punir certas condutas criminosas. E aí eu convido vocês a verem os exemplos do que nós temos de mandado de criminalização oriunda da nossa Constituição Federal de 88. E aí, quem já está mais familiarizado vai ver que eu estou, nesse instante, com a Constituição Federal aqui na frente. E eu estou num dos artigos mais importantes dos direitos e garantias fundamentais, e o artigo 5º. E no artigo 5º, pessoal, nós temos o inciso 42. O inciso 42 é o primeiro exemplo de mandado de criminalização expresso. Vejam. Olha o que o 5º 42 diz. A prática do racismo constitui crime. Não está dizendo aqui poderá constituir crime. Não. Constitui crime. Certo? Inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E realmente nós temos uma lei, né? A Lei 7716 de 89, que é a Lei de Discriminação Racial, que satisfaz esse mandado de criminalização. Nós temos também, logo abaixo, no inciso 43, o mandado de criminalização também. Vejam vocês, a lei considerará norma impositiva, ou seja, não tem escolha, tem que realmente legislar. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura. Lei 9455 de 89, ou seja, está satisfeito o mandado de criminalização. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, Lei 11.343 de 2006, está satisfeita o mandado de criminalização. O terrorismo, que também tem a sua lei, e os definidos como crimes hediondos, Lei 8.072 de 90. Ou seja, aqui também está satisfeito. O terrorismo é a Lei 13.260 de 2006. Então, todas elas, o legislador ordinário já tipificou, já respeitou, então, aquilo que a gente chama de mandado de criminalização. Perceberam? Outro exemplo é logo abaixo, o 44, constitui crime inafiançável e imprescritível
a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Certo? Aqui nós temos, então, 3 exemplos dos incisos do artigo 5º. Ao mesmo tempo, a gente tem lá em cima, lá embaixo do parágrafo do artigo 5º, o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, onde muito se chamou de princípio da convencionalidade, estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, dali nós também podemos ter o quê? Fontes de mandado de criminalização. Perceberam? Está ali. Parou por aí? Não. Se eu for um pouquinho mais para baixo, no artigo 7º, que são os direitos dos trabalhadores, o inciso 10 vai dizer uma coisa interessante aqui para vocês, ó. Que é direito dos trabalhadores, proteção do salário na forma da lei. Na forma da lei. Geralmente, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, constituindo crime sua retenção dolosa. Como é que a gente chama isso? Agora vocês sabem, ficou muito fácil. É o chamado mandado de criminalização. E se eu decidir descer mais na Constituição, eu vou achar, por exemplo, senhores, lá no artigo 225, lá no artigo 225, passei ele, mas vou chegar agora aqui, a questão de proteção ao meio ambiente. 225 é um dispositivo grande, porque protege coisa grande, olha aí. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E quando a gente vai, vocês vão ver vários incisos. E o parágrafo 3º apresenta para nós o mandado de criminalização. Aqui está ele, ó. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão, vejam que não está abrindo brecha, é sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. Aqui está. E para fechar, pessoal, para fechar, eu ainda posso ir até o artigo 227, até o 227, onde se fala também ali que é preciso combater o que, senhores? O abuso, a violência e a exploração sexual de criança e adolescente. E aí nós temos também regulamentação do legislador ordinário com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069 de 90. Aqui está. Dever da família, negligência, enfim, como está aí. Certo? Isso tudo é aquilo que a gente chama de mandado de criminalização expresso. Mandado de criminalização expresso. O que seria o mandado de criminalização tácito? São aqueles casos, amigos, em que salta aos olhos, é evidente que é preciso a proteção estatal. Porque a Constituição não diz diretamente, mas indiretamente ela fala. O exemplo clássico que a doutrina trata de mandado de criminalização implícito, tácito, se refere, por exemplo, no necessário e urgente combate à corrupção eleitoral. Tanto que nós temos um código eleitoral que prevê delitos, crimes,
E a corrupção eleitoral, ela também está inculpida em várias legislações sobre esse tema, certo? De qualquer modo, em algumas situações, os mandados de criminalização estão obedecidos, em outros estão de forma insatisfatória e em alguns ainda, infelizmente, ignorados. Mas a essência, o que vocês precisam saber, está aí. Certinho? Então esse foi meu recado de hoje sobre os mandados de criminalização. Façam um bom proveito do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, ative as notificações, deixe o joinha, compartilhe com os amigos. Um grande abraço, viva Cristo Rei. Tudo de bom. Tchau, tchau.